Eu sou a Edinalva Eleutério Zonta, professora de História, ainda estou concluindo. Conteúdo: Eras Vagas. Tema: Trabalhismo e Economia. Eras Vagas foi marcado pela criação de diversos direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo e carteira assinada e férias remuneradas. Ele começou a ser chamado de pai dos pobres, por conta de sua primeira passagem pelo governo. Ele, pela primeira vez na história do país, colocou os direitos sociais e trabalhistas. A Carta de 1934 deu poderes ainda maiores ao Poder Executivo. Adotou medidas democráticas e criou uma base da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Através dessa revolução e com o apoio da maioria do Congresso, o Getúlio Vargas garantiu mais um mandato. A consolidação das leis do trabalho foi um conjunto de regras criada para proteger os trabalhadores. A lei que estabelece a CLT data de 1º de maio de 1943. Mas as normas em favor do trabalhador começaram ainda no início do governo do Getúlio Vargas, no ano 30. Entre os direitos garantidos estão o salário mínimo e a carteira de trabalho, e a jornada de 8 anos, as férias remuneradas, e a previdência sociais e o descanso semanais. A CLT regulamentou ainda o trabalho da mulher e do menor de idade, estabeleceu obrigatoriedade no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. A assinatura da lei aconteceu no Estádio São Januário e foi marcado por muitas comemorações. A CLT comemora 70 anos em 2013, mas os direitos de muitos empregados só foram estendidos para os trabalhadores domésticos década mais tarde. A carteira assinada, por exemplo, virou um direito das domésticas apenas 30 anos depois, em 1973. E os direitos e as férias remuneradas em 2006. Para mudar a situação desses trabalhadores, a PEC das domésticas foi promulgada no dia 2 de maio de 2013, no Congresso Nacional. A proposta de emenda e Constituição garante os direitos aos trabalhadores domésticos com uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, pagamento hora extra adicional noturno. O direito e o FGTS aguarda ainda regulamentação para ser garantido, assim como os direitos e a indenização em caso de despedida sem justa causa e o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Economia. Em 1930, as eleições foram realizadas e deram a vitória a Júlio Prestes. No entanto, Prestes nunca tomou posse da Previdência. Os aliados mineiros, gaúcho e paraibano foram junto à Aliança Liberal, que se recusou a aceitar a validade das eleições, alegando que houve fraude na vitória de Júlio Prestes. Junto a isso, os deputados eleitos da Aliança Liberal não tiveram reconhecimento dos seus mandatos.
Foi então que os estados aliados planejaram uma revolta armada. A situação se agravou quando o João Pessoa, o candidato ao vice-presidente do Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por motivo muito suspeito. Frente a isso, a propaganda getulista se aproveitou para atribuir a culpa do assassinato à posição. E a crise econômica que se aceitou por conta da crise em 1929 fez com que a indignação ao governo aumentasse ainda mais. E o exército, que era desfavorável ao governo, se mobilizou, formando uma junta governamentação composta por generais. Em dia 3 de novembro de 1930, há cerca de um mês depois, o Júlio Prestes foi deposto a fugir juntamente com o Washington Luiz. E a presidência foi passada para o Getúlio Vargas. Quando o fim da República Velha. E o estado do Getúlio Vargas se destacou na história da economia do Brasil, no início sistemático processo de industrialização do país, baseado na forte intervenção econômica do Estado na economia, na substituição de importações. E também Vargas concentrou-se em combate aos efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as com forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Já na Segunda Guerra, teve algumas consequências positivas e negativas para a economia brasileira. Positivamente, no sentido de estimular a exportação de produto agrícola, negativamente, com a dificuldade de importação de meio de produção e desacelerando levemente o crescimento da industrial. Entretanto, o Estado Novo se caracterizou pela consolidação da industrialização do país, que somada ao seu autoritarismo de matriz fascista, permitiu caracterizar a Eras Vargas como um período modernização e conservadora. Isso é minha aula.